Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Imagine uma cidade colossal perdida na Amazônia, repleta de praças, estradas e dezenas de milhares de habitantes, que a selva engoliu por completo e que virou lenda por quase um século. Em 1925, o explorador britânico Percy Fawcett desapareceu na região do Alto Xingu, no Mato Grosso, enquanto procurava obsessivamente uma civilização avançada que ele chamava de Cidade Z. Durante décadas, sua história foi tratada como delírio ou mito, até que uma tecnologia capaz de despir a floresta, o lidar aerotransportado, escancarou a verdade em pleno século XXI. Neste episódio, você vai cruzar a fronteira entre o mito e a realidade, entendendo como a ciência desenterrou Cuicugu, a verdadeira cidade perdida da Amazônia que Fawcett tanto procurou, sem nunca ter visto. Vamos caminhar sobre as estradas ocultas que só os lasers puderam encontrar. A história começa em 1906, quando Percy Harrison Fawcett, coronel do exército britânico e profundo conhecedor de técnicas de sobrevivência, foi convidado pela Royal Geographical Society para mapear fronteiras na América do Sul. Foi ali que ele teve o primeiro contato com relatos indígenas sobre imensas aldeias de pedra e ouviu dos nativos histórias sobre um reino perdido riquíssimo, que batizou de Z. Após expedições entre 1906 e 1914, Fawcett ficou obcecado com a existência de uma cidade de arquitetura monumental, anterior a Cristóvão Colombo, guardada no interior do Brasil baseado em manuscritos do século XVIII, como Manuscrito 512, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e nas lendas do Eldorado, ele convenceu jornais, bancos e até o governo britânico a financiarem a grande jornada final. Em 20 de abril de 1925, Fawcett partiu de Cuiabá com o filho Jack, o amigo Raleigh Rimmel e 2 carregadores, adentrando a região da Serra do Roncador e do Rio Xingu, de onde jamais retornaria, gerando centenas de teorias e missões de resgate que nunca encontraram corpo ou acampamento. Sua morte selou a cidade mítica como uma obsessão trágica da era das grandes explorações, apagando por décadas qualquer discussão científica séria sobre sociedades complexas na Amazônia. A virada arqueológica veio no final dos anos 1990, quando o professor americano Michael Eckenberger, da Universidade da Flórida, começou a trabalhar com o povo Cuicuro no Alto Xingu, exatamente na área onde Fawcett sumiu. Ele não buscava cidades de ouro, mas sim os padrões de ocupação humana pré-colombiana, e foi surpreendido ao encontrar valas, trincheiras, praças centrais e caminhos elevados que não apareciam em fotografia aérea comum porque a vegetação densa homogeneizava tudo. A grande revolução veio em 2018, quando uma equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em parceria com a Universidade de Exeter, sobrevoou 2.000 km² de floresta com um sensor LIDAR, que dispara 300.000 pulsos de laser por segundo e penetra as folhagens, revelando o chão tridimensionalmente. Os cientistas removeram digitalmente a copa das árvores e encontraram, somente no sítio arqueológico de Cuicugu, 19 aldeias conectadas por estradas retas de até 50 metros de largura e quilômetros de extensão, pontes, praças de terra batida, muros defensivos e até áreas destinadas ao cultivo de mandioca e pequi. As estruturas datam de 1200 a 1600 d.C. e mostram que, muito antes da chegada dos europeus, a Amazônia Meridional abrigava uma população de aproximadamente 50.000 pessoas organizadas em uma rede urbana sem paralelo nas terras baixas sul-americanas. A cidade real não corresponde à fantasia europeia de ruínas de pedra cobertas de ouro, e sim a um modelo de urbanismo verde extremamente sofisticado. As aldeias de Cuicugu eram circulares, com diâmetros de até 150 metros, cercadas por paliçadas duplas e fossos secos de 3 metros de profundidade, o que indica conflitos e organização política. De cada centro partiam estradas perfeitamente alinhadas aos pontos cardeais, com rampas e aterros que venciam desníveis do terreno sem curvas, uma engenharia que exigia conhecimento topográfico apurado. A análise de fitolitos e carbono 14 mostrou que os habitantes transformaram grandes extensões de floresta em terras pretas antropogênicas, adubando o solo com carvão e restos orgânicos para sustentar até 18.000 pessoas em uma única aldeia. Não havia isolamento. A cultura material inclui cerâmicas policromadas, lâminas de machado de pedra polida e contas de concha vindas do litoral atlântico, provando a existência de rotas comerciais de mais de 2.000 quilômetros.
A rede viária identificada pelo LIDAR soma cerca de 280 quilômetros de estradas que se cruzam em ângulos de 45 graus, formando uma malha que conectava núcleos urbanos a cada 3 ou 4 quilômetros. O Eldorado, portanto, não era um lugar de metais, mas um sistema de cidade-jardim pré-colombiano que reescreveu a história da América do Sul e derrubou o mito da floresta vazia. A descoberta de Cuicugu responde à pergunta que atormentou Fawcett por toda a vida, mas também escancara um alerta contemporâneo. As mesmas regiões que o LIDAR mapeou em 2018 estão hoje entre as mais pressionadas pelo desmatamento e pela grilagem no Mato Grosso, apagando sítios arqueológicos antes mesmo de serem estudados. Por ironia, a tecnologia que despe a floresta para revelar o passado também serve para monitorar as queimadas e o corte ilegal em tempo real, fechando um ciclo em que ciência e preservação precisam andar lado a lado. Conforme os próprios pesquisadores do INPE alertam, talvez 70% dos geoglifos amazônicos já tenham sido destruídos pela expansão agropecuária sem nunca terem sido catalogados. Portanto, ao desenterrar a cidade Z, encontramos muito mais do que a redenção de um explorador, encontramos a prova definitiva de que a floresta é herdeira de civilizações grandiosas, e que cada árvore derrubada pode estar apagando capítulos inteiros da nossa própria história. A verdadeira cidade perdida da Amazônia não estava perdida, esteve ali por mais de 800 anos, sussurrando sob as raízes, esperando que a humanidade decidisse enxergá-la. E agora que a vemos, jamais poderemos dizer que a selva é vazia, ela é, na realidade, o maior museu a céu aberto do mundo. Espero que tenham curtido esse conteúdo e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho para estar por dentro de todas as novidades no canal. Estarei lendo todos os comentários. Te vejo no próximo vídeo, até lá!